Fala aí, meu povo! Boa tardinha pra vocês! Tinha um tempão que eu não vim aqui falar de vários assuntos do Barcelona e hoje eu vou falar de Ter Stegen, Camp Nou, mercado de transferências, do patrocínio que o Barcelona acertou nessa quarta-feira com a República Democrática do Congo e ainda da pré-temporada dos dois jovens que estão chamando atenção nos treinamentos e que, quem sabe, poderão ficar com o time de cima para essa temporada. Um disclaimerzinho para vocês, isso daqui sim será um novo cenário, mas estamos em obra para melhor atendê-los. Vamos lá, gente, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, só porque o computador está aqui, para falar de Ter Stegen, que foi operado das costas, ele já tinha feito essa cirurgia em 2023, volta a fazer, não tem nada a ver com a cirurgia do joelho que ele fez ano passado. Ter Stegen vem em pé de guerra com o Barcelona já há algum tempo, porque o Barcelona quer contratar um novo goleiro, quer que tenha disputa meritocrática por uma posição, e o Ter Stegen não gostaria desse perfil de disputa no gol. Ele queria ser o goleiro absoluto, que tivesse um goleiro mais jovem, reserva, para eventualmente entrar em situações que o Ter Stegen não pudesse jogar. O Barcelona percebeu que uma disputa seria melhor, contratou o João Garcia para isso, renovou com o Chesney, o que deixa o Ter Stegen em uma posição muito ruim, e a partir daí tem uma crise. Ter Stegen, quando decide operar as costas, ele faz um comunicado dizendo que vai ficar 3 meses fora. Isso gera uma crise grande dentro do Barcelona, porque esse comunicado do Ter Stegen inviabilizaria o Barça usar 80% do seu salário para inscrever algum jogador. Quando existe uma lesão de 4 meses ou mais de duração, existe um mecanismo que se pode usar 80% do salário do jogador. Com 3 meses, não. O que o Ter Stegen tentou fazer é induzir que a cirurgia dele não vai demorar tanto, que ele não vai ficar tanto tempo fora, e que por isso o Barcelona não poderia usar esse recurso para inscrever jogadores. Acontece que não é nem o Ter Stegen, nem o Barcelona que fazem um comunicado dizendo quanto tempo que o jogador vai ficar fora e a partir dali isso vale. Existe uma comissão em La Liga de 4 médicos independentes que pegam todo o relatório de como que o jogador vai se tratar, de como que foi a cirurgia, as ressonâncias médicas, que olham todos os exames e que eles determinam quanto seria um tempo razoável de baixa para aquele jogador. Tanto desde a operação até o tratamento que será feito para a recuperação do atleta depois. Então, quem decide o tempo de baixa são médicos, especialistas e independentes, não Ter Stegen e não Barcelona, mas sim gerou uma crise grande porque o Ter Stegen fez isso porque quis, esse comunicado médico que o Barça entendeu como uma afronta ao próprio Barcelona. O Ter Stegen é o primeiro capitão do Barcelona e normalmente os capitães do Barça são votados pelos próprios jogadores. O Hans Flick deu uma entrevista nessa terça-feira dizendo que seguirá sim, que os jogadores vão seguir votando os capitães, mas me pareceu estranho que o Hans Flick não tenha garantido que o Ter Stegen será o capitão. Eu nunca vi alguém perder a braçadeira de capitão do Barcelona, tá? Normalmente é quando o jogador sai, o segundo capitão vira primeiro, o terceiro vira segundo e o quarto vira terceiro e depois vem uma nova votação para escolher quem será o quarto capitão. Atualmente o quarto capitão é o Rafinha, o terceiro é o Frank de Jong, o segundo o Ronald Araújo e o primeiro o Ter Stegen. Se houvesse uma votação para tirar a capitania do Ter Stegen é porque a coisa também azedou com seus companheiros, com seus colegas de vestiário e que ele não seria um bom interlocutor entre grupo de jogadores, Deco e diretoria do Barça. Normalmente o capitão serve para tanto falar com seus companheiros como também levar reivindicações. Olha, a gente quer um dia mais de folga, a gente não quer dormir na cidade que a gente jogou, a gente quer voltar logo para Barcelona para dormir em casa. O capitão faz esse meio campo com a comissão técnica, com a secretaria técnica também, e com a diretoria, além das funções de capitão, né? De estar ali com os caras e tal. Enfim, se o Ter Stegen perder a posição de capitão, é porque parece realmente que existe não um racha, mas uma relação abalada dele com seus companheiros. Veremos as cenas dos próximos capítulos, se La Liga vai determinar que é uma lesão de longa duração ou não, se o Ter Stegen vai sair ou não, e se ele será capitão ou não do Barcelona. Tá tudo isso em aberto ainda nesse momento. Camp Nou, meu povo, o Barcelona ainda não sabe se vai poder jogar no dia 14 de setembro no Camp Nou, e se não puder, muito provavelmente vai fazer o seu primeiro jogo em La Liga no estádio Joan Gamper, que é um estádio para Joan Gamper, Johan Cruyff, que é do lado do CT da Ciutat Esportiva Joan Gamper, no estádio Johan Cruyff, que é um estádio para 6 mil pessoas. O que acontece? O Barcelona tem uma licença já da prefeitura para a utilização do estádio, mas não tem uma licença final para uso e para poder colocar torcedores lá dentro. Então o Barcelona
não pode ainda encher, ainda que de forma parcial, que não seria encher, né? Mas colocar ali 5, 10, 20, 30 ou 60 mil torcedores, como é a ideia e como era a ideia de jogar o Joan Gamper no Camp Nou. O Joan Gamper já será no Johan Cruyff, e aí o Barcelona tem ainda 45 dias a partir de hoje para conseguir adiantar as obras e conseguir a licença. Normalmente essas licenças são muito demoradas de conseguir, porque é claro que se preza pela segurança, pela vida das pessoas, ou de 60 mil ou de uma única pessoa, e não é de uma noite para o dia que você consegue essas licenças de ocupação. O que se fala aqui é que para conseguir essa licença que o Barcelona chama licença de primeira ocupação, para conseguir essa licença, o Barcelona não pode ter obras em altura, que são obras em gruas e andaimes. E o Camp Nou, se a gente for ver hoje, está cheio de grua e andaime. Então que esses trabalhos em altura já deveriam ter terminado quando o torcedor pudesse entrar no estádio. A não ser que daqui a pouco a Prefeitura de Barcelona entenda que naquele setor onde estão as gruas e os andaimes não passe torcedor e então está tudo certo para os torcedores entrarem e depois evacuarem o estádio, vai ser muito difícil que o Barcelona, não digo dia 14 de setembro, tá? Mas que em 2025 volte para o Camp Nou. O que acontece? As 3 primeiras rodadas do Campeonato Espanhol serão fora de casa. Para quem gosta de acreditar em teorias da conspiração que sempre favorecem o Real Madrid, La Liga foi bem legalzinha com o Barça, bem legalzinha mesmo com a tabela do Barça, deixando ele jogar 3 jogos fora, porque depois vem uma parada de data FIFA e só no final de semana do dia 14 de setembro o Barcelona vai jogar em casa. E por que não faz esse jogo no Estádio Olímpico Luís Companys, né, no Olímpico de Montjuïc? Porque tem um show já marcado para o dia 12 em Montjuïc e depois não dá para jogar dia 14, colocar grama, colocar tudo ali. Então, esse final de semana não dá. E no meio de semana seguinte é a primeira rodada da Liga dos Campeões. O Barcelona precisa avisar o UEFA onde ele vai jogar e toda a primeira fase tem que ser jogada no mesmo estádio. Então, o Barcelona precisa muito rapidamente conseguir terminar esse setor de obras, conseguir essas licenças para colocar torcedores no Camp Nou. Já se fala de colocar 30 mil no dia 14 de setembro contra o Valência, primeira rodada em casa e a quarta do Campeonato Espanhol. Veremos se isso vai ser possível ou não. Lembrando para vocês, eu já falei isso aqui outras vezes, a última temporada no Camp Nou rendeu ao Barça 229 milhões de euros e a primeira temporada em Montjuïc 126 milhões de euros. Rendeu 100 milhões menos. Da temporada passada, que o Barcelona fez mais sucesso, a gente ainda não tem os números. Mas é basicamente perder 100 milhões de euros jogando em Montjuïc em relação ao Camp Nou antigo. O Camp Nou novo, o Barcelona projeta receber 350 milhões de euros, ou seja, 130 milhões a mais do que o Camp Nou antigo e 230 milhões a mais do que em Montjuïc. Então o Barcelona precisa, não só pelo torcedor, pela identificação, mas também financeiramente, voltar para casa o quanto antes. Vamos ver se vai ser possível. Eu sempre falei para vocês aqui, né, que eu vejo as obras, que eu vejo as imagens sem ser engenheiro e sem entender nada, e eu sempre digo, nem fudendo. Eu acho que vai demorar muito ainda. Vamos ver se vai ser possível. Dizem que internamente está tudo muito melhor do que externamente. O que a gente vê externamente é mais obra que internamente está tudo mais pronto. Estão fazendo testes essa semana de iluminação, megafonia, alarme de incêndio, todo esse tipo de coisa, para mostrar que o estádio está operativo. Enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos. Hoje é uma grande incerteza de onde o time vai jogar daqui a 45 dias. Mercado de transferências. Uma galera me pergunta sobre o Rodrigo do Real Madrid e a possibilidade dele para o Barcelona. Eu vejo essa possibilidade impossível, tá? Primeiro porque o Rodrigo é muito caro, custaria cerca de 90 milhões de euros, o Barça não tem essa grana. Segundo porque já chegou o Rashford. E terceiro, e para mim é o principal, acho que o Real Madrid jamais aceitaria vender um jogador para o Barcelona, reforçar o rival com um jogador que é importante, que foi importante para o Real Madrid nos últimos anos. Acho que o Real Madrid venderia para qualquer outro clube e dificultaria muito uma saída do Rodrigo para o Barcelona. A multa, se eu não estou enganado, é de 1 bilhão de euros ou de 500 milhões de euros do Rodrigo. É claro que o Barcelona não vai pagar a multa. Então vocês façam o favor de sossegar o facho, que eu acho muito pouco provável que o Rodrigo... Eu acho, a minha opinião é que é impossível. Agora eu não tenho informação de que é impossível, mas a minha opinião é que é impossível que o Rodrigo jogue no Barcelona saindo do Real Madrid. Outra coisa é que ele vá para um outro clube, fica lá 1 ano, 2 anos, que depois de negócio. Saindo do Real Madrid, acho impossível. Lewandowski, tem uma notícia do Mundo Deportivo dessa quarta-feira, hoje é quarta-feira eu espero, acho que é assim, dizendo que a Arábia Saudita está atrás do Lewandowski. E é de novo, porque nos outros anos a Arábia Saudita já tentou o Leva. A minha opinião sobre isso, porque eu não tenho a notícia,
Eu tenho algumas informações que me ajudam a ter essa opinião, é de que o fator familiar impediria com que o Lewandowski sequer escutasse proposta da Arábia Saudita. Ele saiu do Bayern de Munique por uma questão familiar, porque ele e a família queriam viver num lugar melhor do que Munique e queriam ainda que o Lewandowski jogasse num time competitivo, aliaram essas duas coisas em Barcelona. Eu acho muito pouco provável pela questão familiar e pelo perfil do Lewandowski e da sua mulher Ana e querem criar filha num bom lugar, que eles vão para a Arábia Saudita, independentemente do dinheiro que ofereçam para ele. É claro que essas coisas, quando se diz não para a Arábia Saudita, normalmente eles colocam quanto dinheiro você quiser, eles não te fazem uma proposta te oferecendo dinheiro, eles dão um cheque em branco e falam para você preencher esse cheque, isso pode acabar pesando, mas eu duvido muito, tá? Pelo perfil do Lewandowski e da família dele, que ele acabe saindo do Barça nesse último ano de contrato e indo jogar na Arábia Saudita. Foi confirmada na semana passada a venda do Paulo Victor, do Barcelona para o Braga de Portugal, muito boa venda, 12 milhões de euros, mais 3 em variáveis, um jogador que o Barcelona comprou por 2,8, praticamente não jogou e depois vende 4 vezes mais, se bater as metas será 5 vezes mais, é uma muito boa operação do Barcelona, e acho que é um bom lugar também para o Paulo Victor se desenvolver, não ajudou no Barça, o Barça acho que é muito para o Paulo Victor, mas quem sabe o Braga seja um bom lugar para ele se desenvolver. Lembrando que não era jogador da base, né? O Barcelona comprou ele do Girona, ele tinha jogado no Barça B e no Barça principal quase não teve espaço. E para finalizar, regra de 1 para 1. O Barcelona ainda não está nessa regra de 1 para 1, ele ainda não pode utilizar todo o dinheiro que ele ganha, por exemplo, esses 12 milhões de euros do Paulo Victor, o Barcelona não pode utilizar 12 milhões de euros ou para contratar ou para inscrever um jogador que tenha salário de 12 milhões de euros. Não pode. Ainda não está na regra de 1 para 1, está esperando um parecer de La Liga, que está analisando as contas do Barcelona, auditoria, se os camarotes VIP do Camp Nou vão poder ser utilizados, e aí vai depender se o Camp Nou vai poder ser utilizado ou não. Ainda existe uma série de burocracias, falta um mês para fechar o mercado de transferências e também as inscrições, e o Barcelona ainda não está na regra de 1 para 1 da patronal espanhola, né, de La Liga. Nessa quarta-feira, o Barcelona assinou um novo patrocínio com a República Democrática do Congo, assinou um patrocínio com o país, que vai estampar a sua marca em algumas vestimentas do Barça, na parte de trás e tal, não vai ser uma publicidade como é da Ambilight, né, que é muito grande, do Spotify, que é maior ainda, ou da Nike, mas é um patrocinador global, que vai ter no uniforme de treino, em algumas outras vestimentas do Barcelona, ali um patrocínio para promover o turismo na República Democrática do Congo. 44 milhões de euros, 4 anos de contrato, para fins de fair play 11 milhões por temporada. Se o Barcelona estiver na regra do 1 para 1, pode usar esses 11 milhões para inscrever, por exemplo, o João Garcia, que vai ganhar cerca de 6 milhões e meio, poderia ajudar a inscrição do goleiro que chegou do Espanhol. Eu, particularmente, acho muito complicado isso de ter um patrocinador como um país como patrocinador. República Democrática do Congo tem muitos problemas de crise humanitária, de ferir direitos humanos, de rebeliões que estão acontecendo com grupos armados dentro do país, e é muito complicado, eu acho, que você coloque a sua imagem atrelada à imagem de um país, qualquer que seja o país, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, quanto mais é um país que já está passando pelo que está passando a República Democrática do Congo. Então, enfim, tem outros clubes que fazem parcerias com outros países. Ruanda, por exemplo, tem patrocínio forte com Paris Saint-Germain, com Arsenal, com o Atlético de Madrid. Ruanda, que inclusive está em conflito com a República Democrática do Congo, relações estão cortadas. A República Democrática do Congo alega que em Ruanda estão financiando grupos milicianos ali, que estão tomando cidades. É uma situação muito complicada entre os dois países. Tem sido cada vez mais normal, né, que no futebol não se olhe para isso, simplesmente para os milhões que vêm, e aí se tenta promover o país, e é um pouco uma forma dos países também limparem um pouco a barra deles, estarem relacionadas a uma muito boa marca, para parecerem países mais simpáticos, assim que a banda toca, e a gente sabe. O Barcelona, por outro lado, vai montar escolinhas de futebol, campos na República Democrática do Congo, eu acho isso legal, por mais que seja também uma forma do Barcelona fazer ali a sua publicidade legalzona, né, de mostrar que é um clube humanamente decente, mas é uma forma sim de que as crianças ali do Congo recebam alguma coisa em troca e que possam ter no esporte alguma expectativa de melhorar de vida. Enfim, isso de ter alguma contrapartida eu acho bastante positiva
do lado do Barcelona. E para finalizar aqui, meu povo, que já tem 15 minutos de vídeo, 2 jogadores que vêm chamando a atenção nos treinamentos e que talvez fiquem no time de cima. Jofre Torrents, que é um jogador de 18 anos, lateral esquerdo, alto, 1,85 m, forte fisicamente. É um jogador que o Hans Flick gosta desde a temporada passada. Quando terminou a temporada, ele já queria puxar o Jofre para o time de cima, para observar nessa pré-temporada. Como o Gerard Martin precisou operar do metatarso, tá ganhando espaço ainda nessa pré-temporada e talvez fique, tá? Talvez ele continue, porque o Gerard Martin não convenceu exatamente na temporada passada, o Barcelona talvez não possa investir em outro lateral esquerdo e por isso talvez o Jofre, dependendo da região aqui da Catalunha se fala diferente, eu falo Jofre normalmente porque é o jeito que escreve, possa ser um reforço do Barcelona para ser o reserva do Baldé na próxima temporada. E o outro é o jogador que fez o gol contra o Vissel Kobe, que é o Pedro Fernandes, o Dro. Normalmente o Pedro vira Pedri, né? E ele virou Dro, pegou a segunda parte, aí o sufixo do nome dele. É um atacante é um meia atacante, na verdade, porque ele é mais meia do que atacante, de 17 anos, nasceu em 2008. Ele vai fazer aniversário em janeiro do ano que vem, vai ser maior de idade em janeiro do ano que vem. Jogador de origem filipina, bastante franzino ainda fisicamente, mas é espanhol, nasceu em Málaga, se eu não estou enganado, mas nasceu aqui na Espanha, a mãe dele é filipina. E é um jogador de muita criatividade, joga pelo lado esquerdo com o pé direito, pode jogar ou como meia pela esquerda ou até como atacante pela esquerda algumas vezes. Não é um jogador super rápido de receber bola na frente, fisicamente de velocidade, de explosão, é mais técnico, bola no pé, conduzir bola mudando de direção, bons dribles curtos, passes, enfim, é um jogador interessante. Existe uma boa expectativa com ele na base do Barcelona e aparentemente ele vem agradando muito ao Hans Flick nos treinos. Ganhou espaço contra o Vissel Kobe, o Barcelona não vai fazer tantos amistosos assim de pré-temporada, mas é um jogador que talvez fique também para o time de cima. Foi comandado pelo Belletti na temporada passada e poderia ser comandado, ou poderá ser comandado pelo Belletti também, que agora deixa de ser técnico do Juvenil e passa a ser técnico do Barça Athletic, né, que é o Barça B. E caso não fique com o Hans Flick, ou fique subindo e descendo por ali, ele pode ser comandado também pelo brasileiro Belletti essa temporada. Eu sei que vocês queriam saber do Diarra e de outros jogadores, mas esses dois aqui eu acho que por enquanto vale falar mais deles, porque aparentemente são os dois que vão ficar no time de cima. Ou que podem ficar no time de cima, porque o Hans Flick e a comissão técnica estão gostando deles desde o início da pré-temporada, desde os primeiros treinamentos. Meu povo, é isso daqui, hein? Quase 20 minutos de notícias para vocês essa semana. Faça favor, se você chegou até aqui, para deixar um like, para se inscrever, para fazer alguma coisa para me ajudar, se você tiver como hypar esse vídeo também, para ajudar a chegar a mais gente. No meio do caos aqui de uma mudança de ares em Barcelona, consegui um tempinho para vir aqui gravar para vocês. Eu volto numa próxima oportunidade para falar mais de futebol, de Barcelona, do que vier pela frente, então se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos. Valeu, gente. Um beijo, hein? Até mais.